Olá, o meu objetivo aqui no YouTube é falar dar algumas dicas para as pessoas sobre tratamento emocional. Eu sou nova por aqui e vocês talvez estranhem um pouco o meu jeito de falar, mas eu gostaria de passar algumas informações, algumas dicas sobre como lidar com a depressão, com a ansiedade. Já tem um vídeo aí acima sobre depressão. Vou falar um pouco sobre ansiedade. E vou estar sempre postando alguma coisa aqui sobre o nosso emocional. Como vocês sabem, ultimamente o nosso emocional precisa ser tratado mesmo. Não é exceção isso. Precisa, né? É necessário. Então, a gente precisa cuidar do nosso emocional para viver bem nos dias de hoje. E sem as informações de um terapeuta, é difícil. Com um psicólogo mesmo, né? Psicanalista. A gente precisa passar as nossas informações. Existem vários tipos de tratamentos. É lógico que uns bem melhores do que os outros. E cada um faz a sua escolha, né? O que for melhor para você, você vai escolher o tratamento melhor que venha te ajudar. Existem tratamentos que só é para amenizar a situação e outros tratamentos que realmente têm resultado excelente. Então, a ansiedade é um caso muito complicado nos dias atuais, porque praticamente não tem quase ninguém que não vive ansioso. O ansioso, ele vive o futuro. E isso, tudo que ele imagina no futuro, para ele é difícil. Já vem aquelas crises, às vezes, se tem algum problema para resolver no dia de amanhã, de hoje para amanhã, essa pessoa já não dorme e começa a roer as unhas, ou tremer as pernas, fala demais, fica numa situação descontrolada. Então, o nosso psiquismo tem que estar bem resolvido tudo para ele funcionar bem. Senão a gente não funciona bem. Não funciona. Todos que têm algum problema, tipo a ansiedade, aí depois a depressão, não tem como a pessoa funcionar bem estando desse jeito. Precisamos tratar isso, né, o quanto antes. Às vezes a gente pensa, não tem problema, não tem, mas tem. Tem, além de agora que surgiu esse borderline também, que é tudo junto, isso caminha junto, tá? É praticamente a mesma coisa, só que um pouco mais grave, mas é a mesma coisa. Depressão com borderline, todas essas coisas é envolvido junto. O tratamento, segundo as técnicas que a gente trabalha, é o mesmo, entende? Só que a gente tem algumas técnicas mais profundas para ajudar mais nessa parte do borderline. E isso precisa ser tratado o quanto antes, porque remédios é bom, medicamentos, mas controla a situação, só que deixa a pessoa pior depois. Então, seria bom se conseguisse tratar sem medicamentos. Seria excelente. São coisas que a gente às vezes pensa que não tem problema. Pode tomar, pode sim. Eu não falo contra a medicina, porque a medicina controla essa situação mesmo, né? Os medicamentos controlados com receita médica. E isso vai ajudar muito, né? Ajuda muitas pessoas com problemas graves, né? De depressão
e de outros como borderline, todos esses problemas. O bipolar, que precisa também de medicamento. Mas se fazer um tratamento que consiga viver sem medicamento seria melhor. A vida de uma pessoa sem os medicamentos, sem essas drogas fortes, seria bem melhor. Então, o que acontece é que precisamos fazer essa parte, procurar um especialista, terapeuta que possa atender e tratar até terminar todos esses traumas, zerar os traumas da sua vida. Terminado isso, você vai ter uma liberdade maior na sua vida, entendeu? Para sair, para conversar. Quantas pessoas que têm problemas, que não gostam nem de sair de casa, né? Depressivo, outros com borderline também, que é um problema muito sério. E o bipolar também. Então, essas coisas, gente, é tudo traumas que vêm desde a infância. Isso vai sobrecarregando a sua vida. E quando chega na fase adulta, você tá desse jeito. E quanto antes tratar, melhor. Né? Quanto antes fazer uma terapia bem feita, bem resolvida. Vai resolver seu problema. Você vai ficar bem. E para controlar a ansiedade, também eu posso passar uma dica aqui que dá para vocês quando está em crise de ansiedade. Controlar essas crises. Você pode, quando dá a crise bem forte, aquela que dá falta de ar, pressão no peito, parece que você vai ter um infarto, suor excessivo, às vezes tontura, boca seca, muitas, as mãos ficam frias, geladas e meio roxas, os pés também gelados. Isso já é um TAG, na verdade. E quando a pessoa está nessa situação é muito difícil. Eu já presenciei alguns casos assim. Isso é muito complicado para as pessoas quando está nessa situação. Parece que não vai viver, a pessoa acha que não vai sobreviver a isso. Mas com o auxílio de um terapeuta, né, um bom terapeuta consegue resolver isso ali na hora. E depois a pessoa vai fazer o tratamento completo, é lógico. E eu vou passar uma dica para vocês que a gente utiliza quando vê as pessoas nessa situação, porque talvez você pode estar em algum lugar, ver alguém assim, faça isso para ajudar a passar aquela crise. E às vezes, ou você mesmo, né? Mas talvez alguém do seu lado está passando mal e você não sabe o que fazer. Vou passar uma dica que pode ajudar muito. Ajuda muito mesmo. Tira a pessoa da crise na hora, estabiliza a pessoa e depois essa pessoa vai ter crise novamente. Só que ele tem que procurar um tratamento completo para ficar livre. Então, o que acontece? Quando você vê alguém assim, você peça a ele para colocar as duas mãos para cima, em cima das suas pernas, em algum lugar, coloca as mãos para cima, aberta. Isso é para poder o ar fluir, aqui a sua respiração fluir mais profundo, porque abre os brônquios e você consegue respirar profundamente, porque é necessário que você inspira o ar pelo nariz com a boca fechada, até que esse ar penetra no profundo. No diafragma, a gente fala no estômago, mas é no diafragma, que descer até o profundo. Enche bem. Quando encher bem, você segura um pouquinho e começa a soltar pela boca, lentamente. Vai soltando lentamente até esvaziar todo aquele ar. Assim sucessivamente. Faz isso pelo menos por uns 10 minutos. 10 a 15 minutos. Enquanto a pessoa não se sentir bem, não para de fazer. Tem pessoas que se resolvem com poucas respirações, outras não. Então, peça a pessoa para permanecer com as mãos abertas,
puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, dessa maneira que eu falei, mas puxa bem profundo, enche bem o diafragma e depois solta lentamente. Isso é muito importante, porque você vai salvar vidas. Essa pessoa, quando está em crise de ansiedade, é desesperador. Eu já vi muitas pessoas assim. Eu estava na rua e ela começou a passar mal. E tinha muita gente em volta. Essa menina começou a passar muito mal, uma moça nova, uma jovem. E o desespero dela era tão grande que ela queria sair correndo. A mãe teve que segurar. E foi muito difícil. É uma crise muito difícil que dá. As pessoas que são terapeutas sabem disso, os psicólogos, é lógico que sabem. Eu já presenciei isso várias vezes em algumas pessoas. E é difícil. Até a gente, se não tiver controle, se desespera ao ver aquela pessoa naquela situação desesperadora, com pressão no peito. Ele acha que vai morrer, né? Só fala que vai morrer. Então, porque o ar fica muito curto, daqui para cima a pessoa não consegue respirar direito. Então, a gente precisa ajudar essa pessoa a sair dessa crise. E por isso é o meu objetivo fazer alguns vídeos aqui, passando algumas dicas para vocês, porque isso ajuda muitas pessoas. O objetivo é salvar vidas. Quando ver as pessoas em crises, faça essa parte, que você vai estar ajudando alguém, vai salvar vidas. E é isso, pessoal. Eu vou estar sempre aqui fazendo alguns vídeos. E obrigada a todos. Tchau.